Bom, falar que não tem dinheiro, eu fico aturdido. 19 bilhões gastos para comprar votos de deputados e senadores num escandaloso, corrupto orçamento secreto, é o primeiro ponto. O segundo, discordar do meu amigo Girão pela postura independente dele sempre é muito difícil. Mas, Girão, vamos raciocinar aqui. Nesses últimos 4 anos, o funcionalismo do Senado perdeu 1/4 dos seus salários. Nesses últimos 4 anos. A proposta agora qual é? É para 18% o aumento nos 4 próximos anos. Ou seja, 23, 24, 25 e 2026. Esses 18% para os 4 anos, no terceiro ano, como estará essa casa? Como estarão os funcionários? Com seu salário defasado, evidentemente. Porque o salário mínimo não, o salário mínimo tem uma proposta coerente. Cada ano tem um aumento, até 2026. Já o funcionalismo aqui não, 18% para os 4 anos. Por isso que eu respeito a opinião do Girão, respeito a opinião de outros. Agora, eu não posso ser contra o aumento do funcionalismo desta casa aqui no Senado Federal por rigorosamente nenhum motivo. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicialmente eu quero agradecer a Vossa Excelência, senador Rodrigo Pacheco, a confiança por ter me designado como relator dessa PEC, que vai dar a plena convicção de que, aí eu faço um apelo ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Barroso, para que revogue a suspensão, porque a lei já está em vigor, já foi publicada, aprovada no Senado, aprovada na Câmara dos Deputados, alteramos a Constituição, indicamos fonte de custeio, e eu peço a permissão a Vossa Excelência para ir direto à análise. Nos termos do ato da Comissão Diretora número 7, 2020, atualizado pela CDC 8, 2021, a PEC 42, 2022 será apreciada pelo plenário em substituição à Comissão de Constituição e Justiça. A proposta atende os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 60 da Constituição Federal. Mais especificamente, obteve o apoiamento de mais de 1/3 dos deputados federais, conforme exigido pelo inciso 1 do caput do referido artigo 60. A PEC também atende ao disposto nos parágrafos 1º e 5º do mesmo artigo, que vedam, respectivamente, a apreciação de emenda em vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, e a apresentação da mesma sessão legislativa de proposta de emenda rejeitada ou havida por meio prejudicada. A proposta tampouco viola qualquer das cláusulas pétreas previstas no parágrafo 4º do artigo 60, ou seja, não ameaça a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Quanto ao mérito, não poderia ser mais oportuna, até em reconhecimento em extraordinário trabalho dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiras, sobretudo durante a pandemia da Covid-19. O Congresso Nacional estabeleceu um piso salarial para essas categorias. Inicialmente promulgou a Emenda Constitucional 124, de 14 de julho de 2022. Passado menos de um mês, em 4 de agosto, foi publicada a Lei 14.344 de 2022, que fixou o piso salarial em 4.750. Eu quero aqui ressaltar que o projeto inicial estabelecia um valor de 10 salários mínimos, que eu acho que é extremamente justo, mas o ótimo é inimigo do bom, e foi estabelecido esse valor. Inclusive, no meu projeto de lei, a vinculação era com 30 horas semanais, e que eu vou estar sempre lutando no Senado para dar essa realidade também para esses profissionais. Podem sempre contar comigo. E eu tenho certeza com o Senado Federal e com a Câmara dos Deputados. Passado menos de um mês, em 4 de agosto, foi publicada a Lei 14.344, que fixou o piso em R$ 4.750 para os enfermeiros, 70% desse valor, ou seja, R$ 3.325 para os técnicos em enfermagem, 50% daquele valor, ou seja, R$ 2.375 para os auxiliares de enfermagem e parteiras. Ou seja, trata-se de um piso que, se não o ideal, é capaz de evitar o aviltamento salarial desses importantes profissionais.
Ocorre que, conforme muito bem relatado pela deputada Alice Portugal, os efeitos da Lei 14.344 estavam suspensos por conta de decisão do STF no âmbito da ADI 722. No julgamento, o Supremo deu prazo de 60 dias para entes públicos e privados da área de saúde esclarecerem o impacto financeiro, os riscos para empregabilidade no setor e eventual redução na qualidade dos serviços, com a apresentação de proposta de solução. Essa PEC apresenta a solução para o problema identificado por nosso Tribunal Constitucional. Veja bem, a PEC apresenta solução para o problema identificado pelo STF, razão pela qual não há motivo para subsistir a suspensão da vigência da lei. Pelo menos em relação às finanças públicas e em relação à aplicabilidade às entidades filantrópicas. Como se sabe, a situação financeira dos estados e municípios é caótica. Uma espécie de tempestade perfeita vem afetando as finanças dos entes subnacionais, elevando o grau de endividamento, compromissos incomprimíveis em relação à folha de pagamento. Baixo crescimento das receitas como decorrência de um desempenho medíocre da economia que se observa, no mínimo desde 2014, e fortemente agravado nos anos recentes, com reduzidas possibilidades de endividamento em contraposição à União e, obviamente, sem o poder de emitir moeda, é praticamente impossível para esses entes cumprirem um piso salarial instituído pela 14.344. Daí a necessidade da União criar o auxílio financeiro. Conforme mencionado, o parecer da deputada Alice Portugal, fundamentado em seu exaustivo e minucioso trabalho, mostrou que o impacto dessa PEC está estimado em 19 bilhões. Trata-se, portanto, de um valor que exigiria fortemente remanejamento das finanças subnacionais, mas que é facilmente absorvido pela União. Mais importante, a PEC aponta as fontes de recursos para financiar o auxílio, quais sejam o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo, o Fundo Social instituído pela 10.352 de 2010. Em 2022, somente o superávit financeiro dos fundos somou 20 bilhões, valor mais do que suficiente, portanto, para financiar o piso salarial por um ano. Já o Fundo Social recebeu somente em 2021 mais de 21 bilhões. Como se sabe, o Fundo Social recebeu recursos da exploração do petróleo, sobretudo nas áreas do pré-sal. Por isso, é um fundo que tende a receber aportes cada vez mais significativos ao longo do tempo. Não se vislumbra dessa forma a necessidade de se buscar outras fontes de recursos para financiar o auxílio proposto pela PEC. Não haverá, consequentemente, criação de despesas sem contrapartidas. O que ocorrerá são recursos que, até então, estavam destinados para a formação de superávites primários ou para a quitação de dívidas e passarão a ter uma destinação claramente mais útil para a sociedade. Afinal, não se pode pensar em saúde de qualidade sem uma remuneração adequada dos profissionais que trabalham no setor. É igualmente importante registrar que o auxílio atenderá também às entidades filantrópicas, desde que pelo menos 60% de seus pacientes sejam do SUS. São um sem número de entidades que prestam esse importante serviço, mas cabe destacar a atuação das Santas Casas, que prestam inestimável complementação ao atendimento da rede pública de saúde. Sem ela, certamente, o atendimento à população em geral iria colapsar em vários centros urbanos. Ao complementar o piso salarial, essas entidades filantrópicas poderão manter seu remanejamento de gastos sem prejuízo para os serviços oferecidos. A PEC também excepciona temporalidade aos gastos com servidores da área de enfermagem dos limites de gastos com o pessoal, bem como no caso da União de teto de gastos introduzido pela EC 95/2016. Atualmente, estados e municípios devem limitar os gastos com pessoal ativo e inativo a 65% de sua RCL. Ocorre que os gastos com pessoal possuem um crescimento vegetativo, decorrente da acumulação de quinquênios, anuênios e progressões de carreira, além da necessidade de substituição de funcionários em função de aposentadoria. Por outro lado, as receitas estão estagnadas ou crescendo muito lentamente. Por esse motivo, vários entes da federação encontram-se próximos do limite de 65%. Não faz sentido incluir, de pronto, nos gastos com pessoal, as despesas para pagar o piso salarial das áreas associadas à enfermagem. Com todos os problemas citados, os estados e municípios vinham tentando se organizar
para não atingir o teto de 65%. Não se pode esperar que, de uma hora para outra, consiga reorganizar suas finanças de forma a acomodar o aumento de despesas que a PEC provocará. A proposta de escalonar seu impacto ao longo de 10 anos é bastante razoável, pois dá tempo para se organizar e alterando o ritmo de contratações e de concessões e ajustes salariais. No caso da União, assim como outras transferências legais e constitucionais, como as referentes aos fundos de participação, royalties do petróleo e Fundeb, não fazem parte do teto de gasto, artigo 107 seguintes da ADCT. Tampouco cabe incluir as transferências no âmbito do auxílio que está sendo criado. Por fim, não se pretende que o piso salarial seja concedido às custas de outros gastos com a saúde. Seria inconsistente pensar em valorizar as carreiras associadas à enfermagem e, simultaneamente, cortar outros gastos para financiar a saúde pública, por exemplo, tratamentos, remédios ou construção de hospitais. Por esse motivo, a PEC prevê que os gastos associados ao pagamento do piso salarial se darão em complemento aos mínimos previstos constitucionalmente. Evita-se, dessa forma, como diz o ditado popular, que aquilo que se dê com uma mão seja retirado com outra. O voto, diante do exposto, o voto é pela aprovação da proposta de emenda constitucional número 42 de 2022. Senhor presidente, eu queria apenas pedir um pouco a atenção de Vossa Excelência, porque eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a confiança senador Rodrigo Pacheco, que Vossa Excelência teve comigo. E eu quero aqui, mais uma vez, de forma pública, falar um episódio que aconteceu. Muitas vezes Vossa Excelência foi pressionado, atacado pelas redes sociais, às vezes até mesmo pela categoria, porque ela não compreendia o tempo. Mas o tempo, ele é, como diz, um santo remédio. E Vossa Excelência teve a serenidade, o equilíbrio emocional, a sobriedade. Foi Vossa Excelência que esse projeto de lei, que era o PL 2564, no qual eu fui relator, que imediatamente pautou. Eu fiz só um pedido ao senhor, em todas as reuniões de líderes, e Vossa Excelência prontamente designou a minha querida senadora Zenaide Maia, a quem aqui eu quero fazer um agradecimento especial. Vossa Excelência que teve a coragem de pautar esse projeto de lei, e aí foi aprovado por quase a unanimidade no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Quero fazer aqui o registro também ao senador Davi Alcolumbre, que também teve uma participação efetiva, à senadora Elisiane Gama, que também teve uma participação efetiva, ao deputado federal Alexandre Padilha, ao deputado André Figueiredo, à deputada Alice Portugal, a deputada Carmen Zanotto, que é uma aguerrida e uma batalhadora em defesa da enfermagem. Enfim, foram tantos esse projeto está se tornando uma realidade para esses profissionais, porque o meu sonho, senador Rodrigo, isso não é da boca para fora, Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência sabe que a minha formação é no direito. Vossa Excelência sabe que a minha formação é como professor de direito penal e processo penal e como delegado de política. Mas a empatia de se colocar na dor do outro e reconhecer que esses profissionais pagaram com a própria vida. 63 mil enfermeiros foram contaminados com a Covid. Quantos que faleceram? Quantos que não têm oportunidade? E o nosso sonho, senador Rodrigo, é que no contra-cheque desses profissionais, enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteiro, seja uma realidade. Porque esses profissionais, eu volto a falar, eles não querem ser chamados de heróis. Esses profissionais querem ser reconhecidos, porque a dignidade profissional passa obrigatoriamente pela dignidade salarial e carga horária. E o meu sonho é que esse valor seria muito maior. Seriam 10 salários mínimos, escalonado, vinculado a 30 horas. Mas o ótimo é inimigo do bom. E como diz o ex-senador francês, Victor Hugo, não há nada mais poderoso do que uma ideia quando seu tempo chega. E precisou vir a pandemia para nós termos a quantidade de pessoas, quase 700 mil pessoas perderam com a vida. Esses profissionais colocando... Senador Rodrigo, eu fui corregedor-geral do Estado do Espírito Santo. E eu falo para o senhor, o que me motivou esse projeto, fazer esse projeto, que hoje é lei, foi no Dia Internacional do Enfermeiro. Eu antes, quando eu era corregedor-geral do Estado, muitos desses técnicos de enfermagem que passaram no concurso para ganhar um salário mínimo eram denunciados porque estavam com acúmulo de carga horária. E eu tinha que chamar eles e falar, olha, você tem que escolher. E aí, quantas mulheres, porque esse projeto, essa lei, que já é lei, senador Rodrigo, ele atinge 85% de todos esses profissionais são do sexo feminino. Então, essa é uma pauta feminina. Esse projeto, mais de 50%, 52% é de pretos e pardos. Daí a importância da gente estar valorizando. Nós acabamos de aprovar reajuste para os servidores do Senado.
não é justo que esses profissionais não tenham um mínimo, e o mínimo é receber esse piso que já é lei. E aqui eu quero fazer um apelo publicamente ao ministro Barroso, que ele reveja a sua decisão, que ele revogue a suspensão, porque nós já aprovamos uma lei no sistema bicameral, nós alteramos a Constituição, nós fizemos aportes financeiros bilionários para a União, Estados e Municípios e hospitais filantrópicos, agora estamos aprovando essa PEC. Não há motivo para suspender a vigência da lei. Esses profissionais querem, a partir de 1º de janeiro de 2023, ter como um presente de Natal e Ano Novo o pagamento desses salários. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sensibilidade de Vossa Excelência. E eu quero aqui falar para os profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Eu não sou da área de saúde e de direito, mas tenho em mim um senador, de fato, que ama essa categoria. Não é um amor da boca para fora, porque quem está sendo beneficiado com a aprovação e efetivação desse salário para esses profissionais, senador Rodrigo, é a população, porque esses profissionais vão trabalhar, vão dormir, vão ter sono de qualidade, vão ter oportunidade de estar com suas famílias no Natal, no Ano Novo, nos seus aniversários, eles vão poder se capacitar e aí eles vão dar uma prestação de serviço com muito mais eficiência do que já fazem. Eu quero aqui, mais uma vez, falar para vocês que foi graças à mobilização de vocês, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermeiro. Foi a vocês que aprovaram o PL 2564. Foi vocês que alteraram a Constituição Federal. São vocês que estão aprovando essa PEC, porque vocês não sabem o valor e o poder que vocês têm. Então eu quero aqui num processo de remissão. Assim como eu criminalizei a política, eu quero fazer essa grande contaminação da corrente do bem. Filie-se um partido político, porque só através da política é que nós podemos transformar o Brasil num país mais justo, fraterno e igualitário. Porque ser cidadão, minha gente, não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. Muito obrigado, parabéns. Mais uma vez, obrigado, senador Rodrigo Pacheco. Um beijo carinhoso em todas e todos. Nós ousamos fazer um destaque que levanta esse debate que foi provocado aqui pelos companheiros, colegas. Viu, Fernando, nosso grande relator para esse tipo de assunto? Claro que essa questão que o pessoal levanta, tratamento desigual para os vários instâncias do funcionalismo brasileiro, fica sempre a tarefa da gente corrigir isso, para poder ter um tratamento igual, quer seja a correção do salário do funcionalismo público do município, do Estado, da União, enfim. Então, a defasagem é muito grande, todo mundo sabe, inclusive do funcionalismo do governo federal. E agora veio uma forma diferenciada nas instâncias superiores de cada órgão mandar a proposta de aumento, caso do funcionalismo do judiciário. Está sendo proposto 18%, pago de 4 vezes em 2 anos. E essa proposta aqui é pagar em 4 anos, não é isso o que me parece? Não é isso? Então, essa diferenciação, não só em 4 anos é diferente de pagar em 2. Daqui a 2 anos está defasado as coisas. Então, nós fizemos um destaque exatamente para provocar esse debate, que é, neste caso, dos funcionários do Senado, e eu até já questionei ali, por que só do Senado? Por que não é do Parlamento brasileiro, tanto da Câmara quanto do Senado? É que essas divisões vão sendo feitas e cria situações, parece que a gente está discriminando as mesmas instâncias de atuação. Então, o meu destaque, senador, que eu já estou defendendo, inclusive, que seria, vamos dizer, a correção desta proposta em 2 anos, que fosse igual ao do judiciário. Então, é só para provocar o debate e levantar a questão que eu fiz exatamente o requerimento do
para fazer essa questão. Por que que um é pago em 2 anos e o outro é pago em 4 anos? Só isso, senador.